oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, reverências novamente. É uma alegria poder estar entrando aí na sua casa, algumas pessoas voltando ao trabalho. Enfim, estamos novamente juntos, graças à tecnologia, à internet, ao canal do YouTube, e continuamos nosso estudo do 365 itens para alcançar o ideal, volume 2. Como eu venho fazendo, esta é a última aula dessa bateria de estudos que realizamos. E eu também quero começar lendo mais um pedacinho aqui do prefácio, onde o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi nos diz: uma outra razão pela qual os sonhos de muitas pessoas custam a se concretizar é do desconhecimento das leis mentais. As leis mentais existem incontestavelmente do mesmo modo que as leis naturais, como, por exemplo, as leis físicas. E seguir pelos caminhos da vida sem conhecer as leis mentais é tão perigoso quanto mexer num gerador de eletricidade ou tentar montar um rádio sem conhecer as leis da eletricidade. Se há muitas pessoas que, não obstante almejam concretizar seus sonhos, acabam se ferindo, se prostrando no meio da estrada da vida, é porque elas desconhecem as leis mentais que regem a existência humana e vão vivendo a esmo ao sabor do acaso. Se você souber realmente onde está aquilo que constitui seu ideal, conhecer as leis mentais que possibilitam a exteriorização dele e agir segundo essas leis, conseguirá infalivelmente a concretização do seu ideal. Então, nós vamos falar hoje do modus vivendi como um filho de Deus. E nesse capítulo, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele vai nos dar algumas dicas, né, de como a gente deve viver no nosso cotidiano. Eu vou usar como um livro de suporte o livro de autoria do preletor Fernando Marx, Siga Reto Sempre em Frente, um livro maravilhoso. E então, na página 122 do nosso estudo, né, 365 itens para alcançar o ideal, volume 2, diz assim: o que sustenta todo o nosso ser e toda a nossa existência é a imagem verdadeira, sumamente perfeita. Por trás da aparência imperfeita, forma manifestada, o fenômeno, existe sempre a imagem verdadeira, perfeita. Algumas vezes a imagem das pessoas aparecem deformadas na tela do televisor, mas isso não significa que os atores de televisão tenham o rosto ou o corpo deformado. Os atores são perfeitos, mas a imagem deles aparece deformada quando o televisor não está bem regulado. Se o aparelho receptor for regulado, as imagens aparecerão perfeitas. Da mesma forma, se o nosso corpo apresenta algum defeito, precisamos regular o nosso receptor mental para que se manifeste a imagem verdadeira. Em outras palavras, devemos sintonizar as nossas ondas mentais com a imagem verdadeira sempre perfeita. Mentalizando concentradamente a imagem verdadeira perfeita, impedimos a interferência de pensamentos estranhos. Mentalizemos que a imagem verdadeira sumamente perfeita já está manifestada aqui agora em nós.
visualizando a cena em que a imagem verdadeira perfeita e o nosso corpo fenomênico se justapõem e se fundem, né? Isso é algo importante. Ele diz que é importante visualizar essa fusão. Não é que, olha, aqui existe o corpo físico do José e em algum lugar distante existe a imagem verdadeira. Não. Quando eu estou mentalizando, através da prática da meditação, sentindo a vida de Deus, eu aqui agora, com o corpo e com tudo que está ao meu redor, já sou a própria imagem verdadeira. Esta é a conscientização fundamental da fé, ok? Na página 123, para que uma oração, está assim na sua tela, produza efeito, é preciso que a nossa mente esteja concentrada naquilo que desejamos e não se abale. Devemos, portanto, concentrar nossa mente no ideal perfeito que desejamos realizar. Nas orações em que as pessoas lamentam os seus sofrimentos, a mente se concentra nos sofrimentos e, consequentemente, aumenta ainda mais os sofrimentos, pois, segundo a lei mental, concretiza-se aquilo em que se concentrou a mente. Se você orou queixando-se dos males e das infelicidades, não deve duvidar do efeito da oração, dizendo que não desapareceram os males nem as infelicidades. Quanto mais você enumerar os males dentro da sua mente, maior será o índice de concretização dos males no mundo fenomênico, pois esta é a lei da mente. E é uma coisa que a gente estava estudando, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi e vários outros pensadores também, que estudam o pensamento, o poder da mente, assim, eles dizem, né, uma senhora que diz que ela viu um dia um fio de cabelo branco, né, na sua cabeça, assim, ela falou, tenho muitos cabelos, tenho um cabelo branco, eu não quero cabelo branco. Então ela começou a fazer uma mentalização. Os cabelos brancos desapareceram, os cabelos brancos desapareceram, os cabelos brancos desapareceram, os cabelos brancos desapareceram. Na verdade, ele diz que a mente, né, como ela só tinha um cabelo branco, o resto tudo era preto, e ela dizia, os cabelos brancos desapareceram, então diz que um belo dia ela despertou e começou a observar que estava aumentando cada vez mais o cabelo branco. Daí ela disse, não, a mentalização ela não funciona. É que, na verdade, ela estava afirmando que existe o cabelo branco. Então, por isso que ele diz, né, que se o corpo está doente, não precisa dizer, quero curar esta doença, mas simplesmente declarar para esse Deus do universo, para a sua mente inconsciente, já sou saudável, 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 aqui agora, sou saudável. Aí ele diz então que a oração correta, está aí na sua pantalha, na sua tela, a oração correta é aquela em que mentalizamos somente coisas e fatos perfeitos, saudáveis, belos, prósperos e harmônicos. Então, isso é o ponto fundamental, como eu estava dizendo para os senhores dessa senhora, que ela visualizava o cabelo branco, cabelo branco, cabelo branco, ficou com mais cabelo branco. Então, a oração correta, ele diz, é aquela que nós mentalizamos coisas e fatos perfeitos, saudáveis, belos, prósperos e harmônicos, né? Aí, então, ele diz que o segredo, então, é o seguinte, na página 123. Em vez de mentalizar, Senhor, curai fulano, deve-se mentalizar. A vida perfeita de Deus flui para o interior de fulano, preenchendo-o totalmente, eliminando todas as nuvens escuras e tornando o seu corpo todo radiante de saúde. Todo radiante de saúde. Essa imagem não deve ser mentalizada como uma existência separada de fulano. Deve ser mentalizar que a existência toda dele e a vida perfeita de Deus constitui um só corpo inseparável. Ok? Não é mentalizar separado, mas é mentalizar a vida perfeita de Deus está fluindo agora para o interior de José Maria, preenchendo-o totalmente, eliminando todas as nuvens escuras. Nuvens escuras vai se subentender por tormenta de ódio, de mágoa, de ressentimento, de imperfeição, tornando o seu corpo todo radiante de saúde. Então, quando essas nuvens que estavam embaçando a lente mental desaparecem, a gente vê que a lente ela é perfeita, ela consegue ver perfeitamente. Então, quando você mentaliza fortemente a saúde do outro, visualizando ele já é saudável, essa saúde infalivelmente vai se manifestar.
Aí, então, ele continua dizendo algo bastante interessante. Não fale de males alheios, imperfeições, doenças ou pobreza, né? E aí ele conta aqui a história da senhora Schmidt, que escreve que esta vida é como uma estrada acidentada que percorremos à noite com o automóvel pela primeira vez. O farol do carro com que iluminamos a estrada corresponde à nossa limitada inteligência cerebral. Ele não alcança longa distância e por isso não podemos correr muito, pois poderá haver no meio do caminho algum obstáculo que só perceberemos quando chegarmos perto, e o carro poderá se chocar contra ele ou desgovernar-se e cair no precipício. Se, porém, houver um outro automóvel que vai à nossa frente e possamos ver, mesmo que vagamente, as lanternas traseiras desse automóvel, seguindo-o, poderemos dirigir com maior segurança e rapidez do que se nos orientássemos apenas pelo farol do nosso próprio carro. Então, ele diz assim, mais adiante, na página 125, que antes de mais nada, nós precisamos tomar consciência de que o homem é filho de Deus. Quando afirmarmos que o homem é filho de Deus, queremos dizer que a vida espiritual de Deus está alojada dentro de nós e que essa vida espiritual é a nossa própria vida. Quando nos conscientizamos dessa verdade, desatamos completamente a corda mental com que amarrávamos a nossa força vital e espiritual, ou seja, libertamo-nos da lógica tradicional, segundo a qual o ser humano era confundido com o corpo carnal. Compreende? Porque eu não sou o corpo carnal. Embora vocês estejam vendo aí, através do YouTube, na sua televisão, no seu celular, no seu computador, este ser que aparentemente é carnal, na verdade isso não sou eu. Este corpo é o instrumento que José Maria Coelho utiliza para manifestar neste mundo fenomênico a sabedoria infinita, o amor infinito, a provisão infinita, a alegria infinita, a harmonia infinita. E através do nosso esforço, nossa humildade de recorrer ao ensinamento, da prática diária, do esforço contínuo, cada vez mais essa consciência vai aumentando. Quanto mais aumenta a consciência, mais nítida fica a manifestação dessa imagem verdadeira, perfeita no corpo físico. Ok? Independentemente de ser saudável ou não. Esse é outro ponto importante. Porque tem pessoas, por exemplo, que elas continuam talvez com uma deficiência no corpo físico, mas a vida que palpita dentro dela, as palavras dela dentro de casa, o exemplo dela dentro de casa, nos faz sempre nos levar ao contato com o Pai Celestial. Compreende, senhores? Então não se preocupe com o fenômeno manifestado. Não fique agarrado a algo, isso tem que mudar, isso tem que mudar. Não tem que nada. Tem que manifestar naturalmente Deus, manifestar perfeitamente Deus, harmoniosamente Deus. E quando isso se manifesta naturalmente, você compreende, né, o significado de cada um dentro do seu lar, a missão de cada um dentro do seu lar. A doença que fazia alguém sofrer, desaparece, de repente, ela desaparece e manifesta-se a cura. De repente, alguém que tinha uma anomalia física, né, tinha um problema físico, e esse problema físico vai perdurar por toda a vida. Mas antes de você conhecer o ensinamento, era uma coisa, você olhava para aquilo e ficava pensando, quem pecou para que ele nascesse assim? O que foi feito para que ele nascesse assim? Mas quando você compreende o ensinamento, o significado do ensinamento, você vai descobrir que quando a consciência de Deus se manifesta, você vai ver que o outro é um espírito elevado, que você também é um espírito elevado e que o outro está como um mestre, te ensinando lições maravilhosas do viver, lições maravilhosas do amor, lições maravilhosas do aprendizado. Aí esse viver se torna a cura divina. E essa cura divina não está relacionada, intimamente relacionada ao corpo físico. A cura divina é a conscientização, é um salto na fé, é a conscientização de que aqui agora eu sou filho de Deus perfeito e maravilhoso. Compreende? Isso é algo espetacular. Eu conheço uma senhora
que ela tem um filho com síndrome de Down, né? E esse filho com síndrome de Down, ele é a alegria do lar. Ele é a alegria do lar. Ela conheceu o ensinamento da Seichonoye. Antes do ensinamento da Seichonoye, ela sofria, porque ela via essa situação no seu filho e ela pensava, por quê, por quê, por quê? Mas no momento em que ela buscou a ajuda espiritual, ela compreendeu esse filho que se manifestou através deste corpo com essa determinada situação. Ele é um espírito altamente elevado, é um anjo de luz que veio em nosso lar para nos trazer alegria, para nos ensinar algo maravilhoso, para nos ensinar o significado do amor, o significado do bem viver, o significado do abraçar, o significado de poder sentir alegria em estar vivo. E esse filho trouxe essa missão. Depois que ela conheceu o ensinamento da Seichonoye, ela enxergava nesse filho esse espírito realmente elevado, que o Sagrado Mestre diz na verdade da vida, que às vezes espíritos que reencarnam em determinadas situações, porque são altamente elevados e vieram justamente nessa família para trazer essa lição de amor, de alegria, de humildade. Isso é algo maravilhoso. Aí você não vê mais aquele ser ali como, é um coitadinho. Não é um coitadinho, é um mestre que está aí na sua casa. É um grande mestre que está na sua casa. E você deve reverenciá-lo como esse mestre e dizer muito obrigado. Que bom que você nos escolheu para nos ensinar essa virtude maravilhosa do amor, do perdão, da humildade. Que bom que você nos escolheu. Compreende? Isso é algo assim maravilhoso. Então, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz na página já 134 desse livro, que é importante agradecer as providências da natureza. Diante de você, há sempre aberta uma porta da boa sorte, pois já compreendeu que é filho de Deus. Deus não criou o filho de Deus para ser infeliz ou para fracassar. Ele o criou para ser feliz e realizar os seus ideais. Naturalmente, o seu ambiente e a sua situação mudam com o passar do tempo, pois é necessário que sua infinita força interior se manifeste em diversos sentidos sob várias circunstâncias e condições. O fato de uma porta se fechar é sinal de que Deus está tomando alguma providência para que você consiga progredir mais, seguindo um novo caminho e passando por novas experiências sob novas circunstâncias e condições. Não lamente a mudança de situação ou a perda de emprego. Essas mudanças lhe oferecem novas circunstâncias, a fim de que, através de diferentes tipos de atritos e estímulos, sejam polidas as diversas faces das infinitas qualidades que existem dentro da sua imagem verdadeira. Abre-se o caminho quando se aceita agradecendo as mudanças de situação ou de profissão. Então não fique de nenhuma maneira agarrado aos sofrimentos das mudanças aparentes. Até neste preceito de luz de 2021, nas palavras do dia 15, ele diz, é melhor mudar a si mesmo antes de buscar mudança nos outros. Deus não existe fora de nós, Ele vive dentro de nós. A perfeição intrínseca da vida é especificamente a natureza búdica, a natureza divina. Pare de procurar mudar os outros. A mente que busca mudar os outros é a causa da discórdia. O verdadeiro individualismo não busca nos outros nem tira deles, mas reverencia a nossa força interior. Quando percebemos que somos Buda, pela primeira vez saberemos que o outro também é Buda. Quando nós percebemos que eu sou Deus, nós vamos perceber que o outro também é Deus. Quando eu perceber que tudo é Deus, eu vou perceber que a situação que está manifestada, a porta fechou. Mas é Deus que fechou, porque está sendo preparado para mim algo de infinito valor, algo de infinita qualidade, que vai realmente mudar a minha vida e fazer manifestar realmente o Filho de Deus perfeito e maravilhoso. Ok? Então isso é algo assim espetacular. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais. Na página 135, aí então, como a gente está falando do modus vivendi, ele diz, o lugar mais adequado para você. Aí olha só que mensagem linda. Tenha fé em Deus. Acredite em Deus que é Pai e Mãe. Através da fé,
o homem liga-se ao amor de Deus, é protegido com amor por Deus, é orientado pela sabedoria de Deus e tem uma vida feliz. O homem consegue realizar tranquilamente e melhor o seu trabalho quando se encontra no lugar certo a ele, quando se encontra no lugar certo a ele. E Deus sabe melhor do que ninguém qual é o lugar mais apropriado para você. Ele diz aqui, na ocasião da batalha na Manchúria, um soldado que era membro da Seitonoye contraiu pleurite e foi obrigado a se internar no hospital militar. Ele pensou, por que será que eu, sendo adepto da Seitonoye, fiquei doente? Mas enquanto ele estava internado, o seu batalhão foi exterminado numa luta contra os russos. Somente ele, porque estava no hospital, conseguiu regressar vivo. O hospital militar em que se encontrava internado era, naquele momento, o lugar mais correto para ele. Com a profissão também acontece o mesmo. Não devemos nos julgar infelizes olhando somente a aparência. Não só na profissão, como em tudo. Não só na profissão, como em tudo. O lugar onde estou é o mais adequado para mim. Muito obrigado. Está doloroso? Esse lugar é o mais adequado para a minha alma. Muito obrigado. E com certeza, se a porta está apertando, fechando, as paredes parece que estão espremendo você, não se preocupe, continue dizendo muito obrigado, esse é o lugar mais adequado para mim, muito obrigado, que naturalmente vai surgir um lugar espetacular. Aí então no livro maravilhoso do preletor Fernando Antônio Mendes Marques, Siga Reto Sempre em Frente, aí do modus vivendi que nós estamos falando aqui, né, ele conta aqui umas histórias, eu quero ler duas também para os senhores. O pai e o filho na montanha. De repente o menino cai, se machuca e grita, ai! Para sua surpresa, escuta a voz se repetindo em algum lugar da montanha, ai! Curioso, o menino pergunta, quem é você? E recebe como resposta, quem é você? Contrariado, grita, seu covarde! E escuta como resposta, seu covarde! O menino olha para o pai e pergunta aflito, o que é isso? O pai sorri e fala, meu filho, preste atenção. Então o pai grita em direção à montanha, eu admiro você! E a voz responde, eu admiro você! De novo o homem grita, você é um campeão! A voz responde, você é um campeão! O menino fica espantado, não entende, e o seu pai explica, as pessoas chamam isso de eco, mas na verdade isso é a vida. A vida lhe dá de volta tudo o que você diz, tudo o que você deseja de bem ou mal aos outros. Reflexões e aprendizado. Nossa vida é simplesmente o reflexo das nossas ações. Se você quer mais amor, compreensão, sucesso, harmonia, então crie mais amor, compreensão, sucesso e harmonia no seu coração. A culpa é toda dele. Assim, talvez você esteja se vendo como vítima de alguma situação dolorosa. O outro é o culpado e você é a pobre vítima sofredora. Na página 107 do livro A Verdade, volume 4, está escrito assim, cada um dos seus sentimentos e pensamentos, ou seja, cada uma dessas ondas atrai dezenas de milhares de outras ondas que se comunicam mutuamente, o eco, provocam ressonância e movem o mundo. Portanto, você não pode dizer que não tem responsabilidade pelo que acontece no mundo, muito menos por tudo o que aconteceu para determinada situação dolorosa acontecer. Você está redondamente enganado se pensa que os seus pequenos ressentimentos, as críticas, os pensamentos destrutivos, as reclamações e as más palavras proferidas no dia a dia nada tem a ver com a sua situação atual. Tudo o que acontece ao seu redor é reflexo da sua própria mente, o eco. As pessoas, em geral, não querem se responsabilizar por algo que não teve um bom resultado. E geralmente tentam transferir a responsabilidade pelo fracasso para as outras pessoas ou para o ambiente. E geralmente tentam transferir a responsabilidade pelo fracasso para outras pessoas ou para o ambiente. Na obra A Verdade da Vida, aprendemos sobre a necessidade de conscientizarmos-nos de que o homem é filho de Deus. O Filho de Deus está ciente de que tudo parte de mim e retorna para mim. Com essa afirmação, não desejamos que você se sinta culpado pelo que aconteceu no passado. Muito pelo contrário, queremos que você se conscientize de que tudo é, primeiro, construído no plano mental e trata-se, portanto, de uma decisão sua. Quando a pessoa se conscientiza claramente de que é responsável pelo seu infortúnio,
também se conscientiza sobre a necessidade de corrigir suas atitudes. Assim, torna-se alguém que não fracassará mais e terá sempre ânimo firme para tentar novamente. Além disso, não precisará esperar que o outro mude ou faça algo diferente para que ela seja feliz. A partir de agora, tenha a atitude mental corajosa de atribuir a si mesma a responsabilidade de tudo. Com isso, você não sentirá mais os sofrimentos e se tornará capaz de levar avante todos os seus objetivos. Com certeza, você viverá muito, muito, muito feliz. Ação imediata. Separe um caderno em branco e escreva em todas as páginas o seguinte trecho. Flui em mim o amor perfeito de Deus. Sou envolvido por este amor. Sou impregnado por este amor. Ao meu redor existe uma aura dourada que brilha resplandecentemente. Por isso, nenhuma vibração maléfica ou doentia poderá me atingir. Por isso, somente vibrações benéficas e positivas chegam até mim. Legal, né? É o eco. Então, aquilo que nós estamos vivendo hoje é o resultado do eco, ou seja, das coisas que os conceitos que nós tínhamos fortemente gravados dentro do nosso coração, dentro do nosso sentimento. Por isso que é muito importante, ele diz, né, que é muito importante a gente ir conhecendo essas leis mentais, e uma delas aqui, ele diz, a livre escolha do pensamento. Na página 139, ele vai dizer sobre a livre escolha do pensamento. E diz assim, o homem como filho de Deus tem liberdade de pensamento. Cada um tem o direito de pensar e sentir o que quiser. E justamente por ter essa liberdade, muitas vezes pensa em fatos negativos, odeia, desconfia, irrita-se ou sente ciúmes. E esses pensamentos e sentimentos se materializam, né? Se materializa com diversas formas de conflito e atrito. Devemos analisar bem por que o homem tem liberdade de pensamento e de escolha. Deus concedeu liberdade de pensamento ao homem, mas não deseja absolutamente que ele se torne infeliz usando essa liberdade para pensar em situações negativas, ok? Deus só não quis tirar a liberdade de ação do homem para que este não se tornasse igual a um robô, a uma máquina ou a um trem que apenas corre sobre trilhos. Deus deseja que o homem, sendo filho de Deus, tenha como ele liberdade de pensamento e de ação e que utilize essa liberdade para pensar, idealizar e agir no sentido da perfeição. E por isso, então, que essa história que veio do livro, né, sobre o eco é algo importante. Então, se você tem agora, descobriu essa lei, que Deus te deu a liberdade para realizar infinitamente o melhor, para se expressar através de você. Então, não fique, né, agarrado às coisas do passado. No livro Cigarreto Sempre em Frente, na página 185, diz que esqueça o passado já se foi, olhe para o futuro com nova esperança, a esperança dá maior brilho à fisionomia e mais luz ao olhar, né? Na página 144 do livro do nosso estudo, continuando o nosso estudo, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele diz que a lei é manifestação do amor de Deus. Deus jamais sente vontade de punir o homem. Deus é amor e concedeu plena liberdade ao homem. Mas justamente por ser amor, não deseja que o homem se torne mau. Contudo, também não força o homem a ser bom, pois isso seria o mesmo que automatizá-los. Deus não colocou o homem dentro de um molde onde ele fosse obrigado a praticar somente o bem. Deus quer que o homem seja livre e, ao mesmo tempo, espontaneamente bom. E para que o homem pudesse distinguir por si próprio o bem do mal e julgar os seus pensamentos e atos, dele uma bússola chamada lei da mente. Aquele que observa a lei da mente tem bons resultados, mas aquele que não observa tem maus resultados. Observando esse fato, o homem pode fazer autorreflexão e, por sua livre e espontânea vontade, pensar e agir de modo correto. E ainda, se o homem, por sua livre vontade, quiser receber a orientação de Deus, poderá obtê-la, poderá obter essa orientação de Deus, através da prática da meditação, né, através da prática da oração, do sentimento de gratidão.
Vamos contar para vocês aqui mais uma historinha do livro Siga Reto Sempre em Frente, na página 186. Olha que interessante. Na Índia, um carregador de água levava 2 potes grandes, ambos pendurados nas pontas de uma vara que ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, o outro era perfeito. No final da longa jornada entre o poço e a casa do Senhor, a quem era levada a água, o pote perfeito sempre chegava cheio de água, e o pote rachado chegava apenas pela metade. Isso acontecia diariamente e foi assim por 2 anos, ou seja, o carregador entregava um pote e meio de água na casa do seu senhor. Claro que o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Porém, o pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição. Sentia-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que havia sido designado a fazer. Tendo percebido que por 2 anos havia sido uma falha amarga, um dia, à beira do poço, o pote falou para o homem: estou envergonhado, quero pedir-lhe desculpas. Por quê? Perguntou o homem. Do que você está envergonhado? Nesses 2 anos, eu fui capaz de entregar apenas metade da minha carga. Essa rachadura do meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho até a casa de seu senhor. Por causa do meu defeito, você faz todo esse trabalho, mas não ganha o salário completo dos seus esforços, diz o pote. O homem ficou triste pela situação do velho pote e com compaixão falou: quando retornarmos para a casa do meu senhor, quero que você perceba as flores ao longo do caminho. Assim aconteceu. Ao chegarem à casa do senhor, o homem perguntou ao pote: você notou que só havia flores do seu lado do caminho? Notou ainda que a cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava? Por 2 anos eu pude colher flores para ornamentar a mesa do meu senhor. Olha que coisa linda. Então, às vezes, nós temos esse tipo de situação, né? Não reconhecemos os nossos valores, ou ficamos agarrados, usamos a mente da comparação, o pote perfeito levava a água toda, né? E eu, que era um pote rachado, levava só metade da água, e eu estava envergonhado da minha falta de capacidade por não cumprir com a minha missão. Mas o fato de ter algo rachado fazia com que a água saísse, molhasse todo o terreno do lado do caminho, e aí as flores eram alimentadas por esta água, eram abençoadas por essa água. E o senhor, o empregado, colhia flores maravilhosas para enfeitar a mesa do seu senhor. Quem ajudou ele a ter essas flores maravilhosas foi o pote. Aí o pote reconheceu o seu valor. Então nós também precisamos reconhecer o nosso valor como filho de Deus. Não importa se de repente existe uma situação fenomênica ainda manifestada, mas volte a sua mente para a direção da luz. Olhe para a direção da luz, creia firmemente que Deus é um Espírito maravilhoso, bondoso, repleto de amor, que está agora fazendo o melhor para você. E não importa suas aparentes limitações. Não fique agarrado ao passado, ao velho eu, ou às coisas que faltam. Agradeça aquilo que você tem, abençoe esse corpo físico que você recebeu de Deus para cumprir a sua maravilhosa missão e siga avante, siga adiante. Não fique retendo, né, a sua mente nas coisas que precisa melhorar. Não, tenha a mente tranquilo. Fique tranquilo. Se você está fazendo a oração, se você está sintonizando com Deus, se o seu coração está tranquilo, sereno, você está fazendo práticas diárias de elogios, de sentimentos de amor para o seu semelhante, naturalmente, muito naturalmente, as coisas irão se concretizar perfeitamente bem, de acordo justamente com a sua convicção. Então pare de sofrer, pare de ficar agarrado à mente limitada. E aí é importante, para a realização do ideal, ter essa firme convicção, né, de que eu sou um maravilhoso filho de Deus. E aí,
qual que é a reflexão e o aprendizado que o professor nos ensina aqui. Diz assim, reflexão, né, e aprendizado. E essa reflexão e esse aprendizado diz: você já se sentiu triste e inútil como um pote rachado? Já se sentiu tão cheio de defeitos e por isso é uma pessoa inferior? E no livro Assim se concretiza o amor, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, na página 151, 152, está assim escrito: de modo geral, as pessoas tendem a pensar que amar os outros é uma virtude e amar a si próprias é egoísmo. No entanto, todos amam a si próprios, cada um a seu modo, e a maneira de amar a si mesmo se reflete na maneira de tratar as pessoas por quem sente afeto. Assim, quem gosta de beber procura manifestar seu afeto pelo outro lhe oferecendo bebida. Esse fato nos leva à seguinte conclusão: para tratar os outros com amor verdadeiro, precisamos, em primeiro lugar, refletir e descobrir o que significa amar de verdade a nós próprios. Dessa forma, vamos refletir sobre o amor que você tem por si, que é importantíssimo isso para realizar o ideal. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Quem você verdadeiramente é? O corpo é um veículo que está sendo dirigido pela vida existente dentro de você. Por isso, a aparência externa transforma-se conforme o estado de consciência da vida. Se você pretende tornar-se bonito, deve tornar bela a consciência existente em seu interior. E o que há em seu interior? A vida de Deus. Deus está agora junto de você. Por isso, você já é perfeito, belo, saudável, harmonioso, alegre, completo. Esta é a verdade que não muda jamais. Aí mesmo onde você se encontra agora, à sua volta, em seu interior, em toda parte, Deus está presente. Então dá uma olhadinha agora, dá uma paradinha e dá uma olhadinha ao seu redor. Olhe nas suas mãos, olhe para os seus pés, para a sua barriguinha, o seu barrigão, sei lá o quê. Olhe para você, sinta o seu coração palpitando, sinta você inspirando, expirando. Olhe para o verdadeiro você, ok? E agradeça isso, né? A partir dessa consciência, aí ele fala que aí mesmo onde você se encontra agora, à sua volta, em seu interior, em toda parte, Deus está presente. E se Deus está presente, existe solução, qualquer que seja a situação. Existe solução. A partir dessa consciência, sinta respeito por si próprio e passe a sentir como é gratificante estar vivo. Aceite Onoye nos ensina que as pessoas se tornam capazes de amar verdadeiramente os outros quando compreendem o quanto é valiosa a sua existência e passam a ver os outros à luz desse despertar espiritual. Por isso, é hora de se cuidar e de se amar. Comece a observar as flores que estão crescendo no seu lado do caminho. Isso significa o quê? Significa, na verdade, amar o outro é maravilhoso, mas é importante amar a si próprio. Ser bom com o outro é maravilhoso, mas é importantíssimo ser bom consigo mesmo. É importante ter paciência consigo mesmo. É importante olhar para você e dizer: calma aí, José, calma, devagar, continuamos no caminho, estamos olhando as flores, ou seja, o pote estava rachadinho, essa rachadura é a aparente imperfeição, que às vezes a gente fica agarrado a ela, esquecendo-se de voltar para a vida sublime de Deus que habita dentro de nós. E ficamos agarrados a essas falhas, né? E é por isso que ele diz, é importante então olhar para as flores, olhar já para os progressos obtidos na sua vida. Quantas coisas você já conquistou? Quanto tempo você já esteve vivendo, expressando a vida de Deus neste mundo fenomênico? E que bênção é isso! Muito obrigado, Deus. E com esse sentimento a gente vai realizando os nossos ideais. Aí ele diz que a ação imediata, então, o exercício, né, seria por alguns instantes, pare a leitura deste livro e vá diante de um espelho agora mesmo. Admire sua beleza e sorria. Em seguida, repita em voz alta:
sou filho de Deus, sou feliz, sou alegre, sou rico, sou maravilhoso, sou bonito, sou esforçado, sou vitorioso, sou inteligente, sou saudável, sou dádiva de Deus. Repetindo, sou filho de Deus. Vamos juntos? Sou filho de Deus, sou feliz, sou alegre, sou rico, sou maravilhoso, sou bonito, sou esforçado, sou vitorioso, sou inteligente, sou saudável, sou dádiva de Deus. Uma vez mais, juntos, sou filho de Deus, sou feliz, sou alegre, sou rico, sou maravilhoso, sou bonito, sou esforçado, sou vitorioso, sou inteligente, sou saudável, sou dádiva de Deus. Aí com esse conceito, com esse sentimento, é que nós vamos manifestando e exteriorizando todo o nosso Deus interior, toda a potência do nosso Deus interior. Então, uma vez mais, gostaria de lembrá-los de alguns pontos bastante importantes que nós viemos estudando. E, novamente, eu acredito que o prefácio desse livro ele já é todo o conceito, né, do livro 365 itens para alcançar o ideal. E o professor ele diz, todas as pessoas possuem algum ideal e não há quem não almeje alcançar o seu ideal. Quando conseguimos alcançar um ideal, nasce em nós um novo ideal e passamos a almejar a sua concretização. Podemos dizer que esta vida é uma viagem de aprimoramento espiritual que consiste em caminharmos sempre em direção ao ideal. Mas, lamentavelmente, muitas pessoas não conseguem atingir o seu ideal e acabam fracassando nessa viagem de aprimoramento espiritual. E por que isso acontece? Isso acontece, um dos objetivos do presente livro é esclarecer que as causas disso e indicar o caminho para que todos possam concretizar o seu respectivo ideal. Aí ele diz, se queremos alcançar o ideal, precisamos, em primeiro lugar, saber onde ele se encontra. Onde se encontra o ideal que almejamos. Desconhecendo o lugar em que se encontra o ideal que almejamos, naturalmente será muito difícil alcançá-lo. Aí depois, mais adiante, ele diz, se desejamos concretizar o ideal com toda a sinceridade, do fundo da alma, do fundo do coração, é porque aquilo que almejamos já existe dentro de nós. Aquilo que você almeja, se é um desejo do fundo do seu coração, como eu disse no outro estudo do professor Glenn Clark, que ele dizia que ia ser um grande escritor quando era pequenininho e se tornou um grande escritor. A sua prima que diria que queria casar com um homem rico, casou com um homem rico. Mas todas essas concretizações deles, na verdade, por detrás da concretização, houve uma ação. A ação dele, para se tornar um grande escritor, foi responder uma carta e orientar uma senhora que sofria de determinados problemas. Ele resolveu, e depois foi lançado o livro, etc. e tal. A prima que casou com um homem rico estava caminhando pela rua e de repente estava vindo um jovem e perto deles ali tinha uma fábrica, saiu uma fuligem ali pela chaminé da fábrica, entrou no olho do rapaz, o rapaz ficou sofrendo ali, debatendo, ela pensou, ele está sofrendo, vou ajudá-lo. E foi com o lenço e tirou a fuligem que estava no olho do rapaz. Aí acabou conhecendo o rapaz e casou com o rapaz e descobriu que o pai dele era um milionário, né? Mas por detrás dessas ações existiu um ato que é o ato de doar-se. E este é o segredo para a realização do ideal. Número 1, doar-se. Número 2, agradecer. E ele diz que se é um ideal que manifesta em você, é porque ele já existe aqui e agora. Se ele existe aqui e agora, nesse mundo invisível, para manifestar-se, para projetar-se neste mundo fenomênico, é necessário utilizar a mente que reconhece esse algo existente e agradecer-lhe, expressar sentimento de gratidão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí, então, ele vai se manifestar. Se desejamos concretizar um ideal com toda a sinceridade do fundo do coração, é porque aquilo que almejamos já existe. Aí, mais adiante, se a concretização daquilo que desejamos dependesse da criação de algo que ainda não existe, dificilmente conseguiríamos alcançar um objetivo. Mas concretizar o ideal é simplesmente
exteriorizar aquilo que já existe dentro. Portanto, não é absolutamente uma realização difícil. O que dificulta a concretização do ideal é a não percepção de que o ideal que almejamos já está dentro de nós mesmos. Porque fica agarrado como esse pote rachado, fica olhando só a rachadura e fica falando, eu não consigo fazer as minhas coisas direito, eu não consigo me realizar. Mas você é uma pessoa maravilhosa, você acorda pela manhã, você está vivo, você tem os seus familiares, você tem um vizinho, você tem um gatinho, um cachorrinho, um papagaio, você tem alguma coisa que você pode expressar seu sentimento de amor, de gratidão, e vai ser retribuído através desse sentimento de amor e gratidão. Então não fique se diminuindo. Não fique diminuindo, achando que eu sou um coitadinho. Não, você não é. Você é filho de Deus perfeito e maravilhoso. E aquilo que você está fazendo agora é o limite que você pode. Mas você pode, através da sua reflexão, ver, eu na verdade não estou conseguindo realizar o meu ideal, porque o preletor estava dizendo ali que talvez esteja faltando gratidão, ou reconhecer que eu sou merecedor. Porque quando a história do pote que nós lemos, ela também o pote é a mente da comparação. A mente da comparação, ela acompanha muito as pessoas que têm complexo de inferioridade. Aí você sempre olha com a mente da comparação para as coisas do outro e se diminui. A casa do outro é melhor, o sapato do outro é melhor, o carro do outro é melhor, o trabalho do outro é melhor. E aí vai gerando em você, cada vez mais, um sentimento de impotência diante da vida. Mas quando você conscientiza-se de que se esse ideal, ele já existe no mundo perfeito criado por Deus, se esse ideal, ele para se projetar neste mundo fenomênico, ele necessita única e exclusivamente de algo tão maravilhoso como acreditar que ele existe e expressar a gratidão. E expressar a gratidão é também você sair dessa mente de ficar se comparando e acreditar que sim, eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Ok? E ele diz mais adiante, usando os termos filosóficos, dizemos que o mundo exterior é a projeção do mundo interior. Portanto, antes de mais nada, precisamos fazer uma introspecção e pôr a mente em ordem, a fim de podermos exteriorizar plenamente nossa força interior. Quando a força interior se manifesta no mundo exterior, abre-se o caminho para a concretização do ideal. Ok? Uma das outras razões pelo qual os sonhos de muitas pessoas custam a se concretizar, como falamos, né, é o desconhecimento das leis mentais. Né? As leis mentais são as leis que regem o princípio invisível, né? Dás e receberás. Dás e receberás é a lei mental que significa a provisão infinita. Se você doa amor, você vai receber amor. Se você doa gratidão, você vai receber gratidão. Se você doa sorriso, você vai receber sorriso. A mente ela é o instrumento para canalizar toda a perfeição, toda a sabedoria, tudo aquilo de bom, de maravilhoso que existe no mundo da criação de Deus, no mundo perfeito de Deus. Mas para exteriorizar, então é importante, aí já mais adiante, e fala no livro Siga Reto Sempre em Frente, reconhecer que você é digno filho de Deus. Reconhecer é parar de usar a mente da comparação e simplesmente conscientizar-se de que eu sou filho de Deus, que o outro também é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, o outro também é filho de Deus. Eu sou saudável, sou plenamente bonito, alegre, feliz. E ao eliminar essa ideia, esse complexo de inferioridade, esse sentimento de culpa, de rejeição, acaba manifestando-se, então, esta grandiosidade da perfeição do homem, filho de Deus, perfeito, maravilhoso. O homem Deus. O homem Deus. E para isso, então, nós utilizamos sempre, né, a prática da meditação Shinsokan, leitura das sutras sagradas, dos livros sagrados, atos de caridade. Nós utilizamos do poder da palavra,
usando sempre palavras positivas. Os adeptos da Seitonê, em geral, sempre estão dizendo, né, por mais que as pessoas, olha, vai vir uma tormenta, né, o pessoal da Seitonê consegue ver que depois da tormenta existe o sol, mas nós também agradecemos a tormenta que se manifestou, porque desintegrou, trouxe alguma coisa boa. Nós olhamos para a casa do vizinho e nós não falamos, nossa, a casa dele é tão maravilhosa, a minha, olha que coisa tão feinha. Ah, como eu gostaria de ter aquela casa. Nós olhamos para a casa do vizinho quando nós temos a conscientização que somos filhos de Deus e dizemos que bênção, né, morar perto dele, olha que maravilha, que Deus o abençoe infinitamente, muito obrigado, que bênção ele ter essa casa maravilhosa. Quando você projeta isso, você não tem mente de ciúme, mente de ódio pelo outro ter conseguido alguma coisa material na vida. Quando você abençoa, naturalmente você é abençoado e as coisas começam a se concretizar naturalmente, maravilhosamente. Então, por isso que eu gostaria de dizer para os senhores que este livro que nós estudamos, fizemos 4 palestras de estudo sobre o 365 itens para alcançar o ideal, volume 2. Os senhores poderão encontrar na livraria virtual da Seitonê, e adquirir, e estudar e acompanhar as mentalizações que tem no livro, para você poder sintonizar com esta vida perfeita, maravilhosa de Deus. Né? Está aí na nossa tela, a livraria virtual da Seitonê. Você pode acessar, e tem um montão de livros, e aí você pode já adquirir o seu, doar um de presente para alguém. Você vai ver que esse ato de levar um livro para alguém de presente muda a vida do outro. A pessoa que entra em contato com o ensinamento da Seitonê, quando ela compreende realmente o ensinamento, ela lê, a vida se transforma. O ideal se concretiza infalivelmente, seguramente. E como eu estava dizendo para os senhores, nós utilizamos a palavra, o poder da palavra. A palavra que manifesta, a palavra é o verbo e o verbo é Deus. Então, nós vamos terminar o nosso estudo de hoje, nós vamos estar realizando aqui, hoje, a prática maravilhosa da recitação, imagem verdadeira, harmonia e perfeição. E esta recitação, imagem verdadeira, harmonia e perfeição, a imagem verdadeira é o mundo de Deus, é o mundo perfeito de Deus, onde tudo está bem, onde tudo existe perfeitamente bem. Então, nós vamos fazer para nós vamos fazer de 2 formas hoje, tá bem? Nós vamos fazer a primeira, visualizando em primeiro lugar a nossa imagem verdadeira, reconhecer o nosso Deus interior. E depois nós vamos oferecer para alguém, tá ok? Pode ser alguém de casa, um familiar, um amigo, que esteja necessitando dessa oração. Você vai reconhecer, o Espírito de Deus está tocando a sua vida agora, através das palavras sagradas, imagem verdadeira, harmonia e perfeição. E o Sagrado Mestre escreve que quando você reconhece esse Deus, é como um raio que cai do céu, que toca, você sente esse Espírito de Deus dentro de você, tá bem? Como você, através de você, manifestando perfeição, saúde, alegria e harmonia. E as palavras sagradas, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Elas fazem ajustar a nossa frequência mental com a vida de Deus, eliminando tudo aquilo que é imperfeito, negativo, maléfico, sentimento de ódio, mágoa, ressentimento, vergonha, culpa. Tudo vai desaparecendo e só manifesta Deus e só existe Deus e manifesta-se a cura divina, e realiza-se, então, o nosso ideal, tá bem? Então, nós vamos fazer de 2 formas, primeiro para nós e depois a gente vai oferecer para alguém, então, certo? Então, assuma a posição de oração, por favor. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seitonê para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Muito obrigado, muito obrigado. Palavras do condutor para a manifestação da própria imagem verdadeira. Seja-nos permitido iniciar a partir deste momento a recitação Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Esta recitação
não é pronunciada pelo eu carnal. São vibrações da vida de Deus em meu interior, a qual é minha verdadeira imagem harmoniosa e perfeita. Logo faz manifestar o meu supremo eu, ao mesmo tempo que abençoa e purifica o mundo todo. Obrigado, obrigado, obrigado. Ao recitarmos as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição, vamos então contemplar tão somente a imagem verdadeira de nós próprios, visualizando o rosto saudável, sorridente, perfeito e harmonioso. Vamos recitar juntos por alguns instantes. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Muito obrigado. Continue em posição de oração, por favor. Agora nós vamos oferecer essa oração, ok? Para manifestar a imagem verdadeira de outra pessoa, seja-nos permitido iniciar a partir deste momento a recitação Imagem verdadeira, harmonia, perfeição, visualizando a perfeição de. Aí, por favor, mentalizem as pessoas para as quais você vai dedicar esta prática recitativa. No mundo de Deus não existe, no mundo de Deus existe somente a perfeição, a harmonia. Não existe ninguém que esteja doente, não existe ninguém que tenha se acidentado. Também não existe doença que possa atacar o homem, nem acidente que possa afetar o homem. No mundo de Deus, todas as coisas estão no seu devido lugar de forma harmoniosa e perfeita. Muito obrigado. Recitação. Ao recitarmos as palavras, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, vamos então contemplar tão somente a imagem verdadeira de nós próprios e da pessoa a quem dedicamos esta oração, visualizando o rosto saudável, sorridente, perfeito e harmonioso. Então, recitemos por alguns instantes. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Canto da grande harmonia. Harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da recitação. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a cada um dos senhores que durante essas 4 aulas estiveram aí juntos com a gente, divulgando, falando para todos, olha, vamos realizar os nossos ideais. E desejo do fundo da minha alma que o seu ideal se concretize, que em sua vida manifeste-se abundante provisão, amor, alegria, que você seja imensamente feliz onde quer que você esteja e que, por favor, não esqueça de que o local que você está é o melhor local para manifestar Deus, que todas as pessoas deste local são os maiores mestres da sua vida. Então agradeça, reverencie e com certeza
seus ideais já estão concretizados. Muito obrigado a todos pela atenção e até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea, que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.